as leis da psicologia. E a inteligência, para alguns autores empiristas, funciona também pelas leis da psicologia. Mas no século passado, estão entendendo? Vai surgir pelo menos dois pensadores, Frege e Meinong, que vão dizer que a inteligência funciona pelas leis lógicas. Então o mental passa a ser psicológico e lógico. O mental é psicológico e lógico. Tá certo? Agora, esse autor alemão chamado Husserl, não é o Russell, não, nem o Roussel francês, é o Russell, vamos para lá hoje. Husserl, H-U-S-S-E-R-L. Ele vai chamar o lógico de transcendental. Logo, para esse filósofo chamado Husserl, o transcendental pertence ou não ao mental? O que vocês acham? Pertence ao transcendental, certo? Agora, o que Boulez está chamando de forma é o transcendental. Mas acontece que o transcendental do Boulez, o transcendental de Deleuze, não é mental. Não é mental. Então o que está acontecendo é que a tradição da filosofia do ser nos dá o real e o mental. Quando nós saímos da filosofia do ser e entramos, por exemplo, nos estoicos, nós encontramos o real, o mental e o transcendental. 3 termos. E o transcendental não é? Não é mental. Não é mental. Então é onde nós vamos encontrar uma coisa excepcional, é o transcendental liberado das formas da consciência. Porque toda a história da filosofia prende o transcendental nas formas da consciência. Com Deleuze, no caso, não é só Deleuze, até o Boulez, o transcendental sai da consciência. O transcendental no Husserl é lógico? Mas acontece que o transcendental em Deleuze é ontológico. Tá certo? Tá? Então vamos voltar. O real, que nós chamamos de real, é constituído de indivíduos. O mental, lógico e psicológico. Certo? Esse lógico é considerado pelo Husserl, mas também pelo Kant, como transcendental. Certo? Logo, transcendental. Nesses filósofos está no interior da consciência, no interior do mental. O mental é sinônimo de consciência. No interior do mental. Agora, o que Deleuze vai fazer é retirar o transcendental do mental e tornar o transcendental ontológico. Então vocês vão ver que ontológico não é a mesma coisa que físico. O físico é a primeira realidade. Vocês entenderam, não? Elas são sensações de proteção. Isso. Sensação é o que há na natureza. Na natureza. Então o que eu queria saber, que eu perguntar aquela hora, essas sensações estando na natureza, elas estão regidas pela instantaneidade. Não, porque o que vai acontecer é o seguinte, é difícil essa resposta, mas essas sensações enfraquecidas, que as ideias são literalmente sensações enfraquecidas, elas, se por exemplo eu introduzisse aqui o Bergson, elas acrescentariam às sensações da natureza a interpenetração. As ideias se interpenetram. A diferença das sensações que estão separadas por intervalo. Elas se interpenetram. Nasce essa noção de interpenetração ou junção. Ou seja, uma ideia penetra na outra. Não, quem faz essa penetração de uma ideia na outra não é uma imaginação. É o poder das próprias ideias. As ideias vão ser chamadas daquelas que estão regidas pelo trânsito livre. Não há lei regendo as ideias. Elas são inteiramente livres. Ideias é sinônimo de imagens. Então você encontra, por exemplo, vocês entenderem, você encontra uma imagem do Sarney. Imagem do Sarney, a cabeça do Sarney, a cara do Sarney. E uma imagem de um bule de café. Se interpenetra e aparece um bule de café no lugar de Sarney.
Isso não é feita pela imaginação. Isso é a lei das ideias. Trânsito inteiramente livre. Então as ideias ou imagens acrescentam à natureza a interpretação. Não sei se vocês entenderam. Certo? Aqui, se nós pegarmos o Bergson dirá o seguinte: essa interpenetração funda uma multiplicidade diferente da multiplicidade física. A multiplicidade física é a multiplicidade espacial. A multiplicidade da interpenetração é a duração. Isso no Bergson. No Rimmer, a interpenetração é porque as imagens podem se interpenetrar umas nas outras. Já que elas podem se interpenetrar nas outras, isso é que está o segredo, elas podem se interpenetrar umas nas outras, os instantes que estão separados lá na natureza, cada um pode se juntar. É por causa da interpenetração, entendeu? Aí a interpenetração vai se dar por causa da repetição, que é a contração do ato. Você contrai, retém, antecipa e interpenetra aquilo que está se repetindo lá fora. Não sei se vocês entenderam. Então, essa interpenetração no espírito é que permite a contração. Entenderam bem? Não dá o livro do mundo, senhor? Ficou difícil o que eu falei? Não. Vocês acham que foi compreensível o que eu disse? É? O Bergson trabalha com o conceito de interpenetração. Interpenetração, porque o Bergson, eu não vou dar Bergson agora. Eu já expliquei para vocês que o segundo capítulo do Bergsonismo explica isso. Que é a duração, que é um tipo de multiplicidade, porque o Bergson, também não vou dar isso agora, trabalha com duas multiplicidades. Uma multiplicidade discreta e uma multiplicidade ou justaposta. É melhor usar a palavra justaposta. A palavra justaposição se opõe à palavra interpenetração. O justaposto apenas se aproxima, mas não se interpenetra. E a interpenetração, que é exatamente no reino poder que tem as ideias, e não a imaginação. É o poder das ideias. As ideias por si próprias se interpenetram. Tem dois modos, né? Mas isso não importa, Roberto. O que importa é que elas se interpenetram. Então você pode encontrar uma junção de 10 ideias juntas numa mesma. Porque elas se interpenetraram. Entendeu a resposta aqui? Qual é o seu nome mesmo? Elza Lula. Você entendeu o que eu disse? Então, há uma diferença da sensação para as ideias, porque nas ideias apareceu a interpenetração que na sensação não tem. Por isso, da outra vez você falou do Rio, você falou que o problema é justamente entender essa transição da sensação para a ideia. Exatamente. Mudou a lei. Muda a lei. Não tem mais espontaneidade, não tem mais discreção e há interpenetração. Essa interpenetração é que vai permitir, isso é tão claro, a junção daquilo que na natureza é separado. O que na natureza é separado? O instante ali se interpenetra, mas o que vai se interpenetrar, o que importa, é aquilo que está se repetindo na natureza. Se repete, aí é antecipado e retido em 2 instantes. E a junção de 2 instantes nasce o quê? Presente vivo. Presente vivo. Muito bem. Eu comecei essa aula falando da potência não orgânica da vida e do orgânico. Essa síntese, para entendimento dela, eu utilizei o animismo, a alma do mundo. Eu utilizei isso. Feita essa síntese, aparece por causa da síntese o orgânico e o psíquico. É resultado, o orgânico e o psíquico é resultado. Não sei se vocês entenderam. O orgânico e o psíquico é um resultado dessa. O que é a síntese?
conjugação daquilo que originariamente estava separado. Essa síntese é feita pelo Espírito? Não. No Espírito. No Espírito. Não é feita pelo Espírito, é no Espírito. Se fosse pelo Espírito, ele transformava o mundo físico. Ele não transforma o mundo físico. Aquilo, então, é uma síntese no Espírito. A diferença de no Espírito pelo Espírito é que pelo Espírito é ativo, no Espírito é passivo. Então, essa síntese é passiva. Síntese passiva. Agora, o que o Espírito faz é contrair dois instantes que estão separados. A contração é a figura do hábito. Hábito e contração é uma coisa. Já usamos essa palavra? Contrair. Hábitos. Contrair. Matrimônio. Quem contrai matrimônio, contrai hábitos. Então, essa síntese chama-se síntese passiva do hábito. E o Deleuze vai dizer que esta é a primeira síntese do tempo. Entendido? Então, chama isso de tempo cristalino, não. O que você tem aqui, com a primeira síntese do hábito, é o surgimento do tempo orgânico. Não ficou claro, não? É o tempo orgânico que aparece. Você perguntou se a síntese, que é cá embaixo, é cristalino. Olha, o Deleuze ainda não utilizou esse nome. Ele só vai utilizar esse nome na imagem, cinema imagem 2, imagem tempo. Mas sim. Mas o que importa aqui é que nasceu aqui o orgânico. Quem criou o orgânico? A síntese passiva do hábito. Então aparece o orgânico e o psíquico. O orgânico e o psíquico. Parece ali. Eis um momento de sofrimento para nós, mas não sofrer para entender isso. Não é só não, todo quem quiser entrar nisso, o próprio Deleuze sofre para entender isso. Então o que vocês estão vendo é que existe uma superfície estranhíssima que retém e antecipa ideias, fazendo sínteses de vibrações exteriores. Vibrações exteriores. Não sei se entenderam o conceito de vibração que eu introduzi agora. As vibrações físicas. Essas vibrações físicas são sintetizadas na imaginação. Não dá o que é filosofia. Não dá encontrar, não dá não. Mas eu não encontro. Então, o que eu falei agora? Na repetição, eu introduzi o conceito de vibração. São as vibrações físicas que são contraídas no espírito. Então, o espírito é uma superfície capaz de contrair vibrações. Que superfície é essa, gente? Vocês entenderam a questão? Eu não tenho como sair, não sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar essa superfície, não sei, vou fazer uma coisa horrível fazendo isso, porque vai atrapalhar vocês demais. Eu vou dizer que é uma superfície nervosa. É uma placa sensível. Há uma superfície ali que recebe as vibrações e contrai elas. Estranhamente isso está acontecendo aqui. Isso vai ser muito difícil para nós, porque enquanto nós estávamos na repetição e na contração, estava tudo indo muito bem. Mas agora eu introduzir vibração. As vibrações físicas é que são contraídas. Eu estou tornando cada vez mais concreto o fenômeno. Cada vez mais concreto. São vibrações. A natureza é feita de vibrações. Vibrações, né? São vibrações. E essas vibrações vão ser contraídas. Viu? Então há uma superfície, eu vou pedir a vocês que eu fique só nisso. Há uma superfície contraente. Superfície contraente, das vibrações. Eu vou tentar dizer que essa superfície contraente é muito difícil aqui dizer isso aqui agora. É nervosa. Nervosa, o que eu quero dizer que nervoso é que o sistema nervoso, é muito difícil isso, realmente, eu não sei se eu deveria ter introduzido já,
O sistema nervoso não se identifica ao cérebro. O sistema nervoso tem toda uma história de evolução. Toda uma história de evolução. Você encontra uma ameba, e a ameba tem um sistema nervoso disperso. Mas na ameba já há contração. Já há contração. Então uma determinada superfície contrai e vira ameba. Não sei se vocês entenderam. Acho que foi difícil. Há uma superfície qualquer, animista, anímica, contraente, que gera o orgânico. Vamos por outro lado. Enquanto nós estamos nesse espírito, enquanto nós estamos no espírito, o espírito se explica pela contemplação, contração. Eu vou até deixar esses dois. O espírito se explica pela contemplação e pela contração. A natureza é a repetição ou a vibração. Essa vibração da natureza, ela vai ser penetrada pela contemplação e pela contração, que fazem aparecer pela primeira vez o tempo. Então, na natureza não existia tempo. Não existia tempo. Por isso que eu assisti todo o tempo, todo o período da aula, para dizer que na natureza não tinha tempo. O espírito introduz o tempo. Então, a primeira aparição do tempo chama-se síntese passiva do ar, primeira síntese do tempo orgânico e psíquico. Esse tempo que aparece, eu disse para vocês que é o presente vivo. O que é o presente vivo exatamente? É o presente com duas dimensões, passado e futuro. Esse presente, ele vai do passado ao futuro. Se esse presente vai do passado ao futuro, quando aparece um orgânico, aparece junto com ele a flecha do tempo. Vocês sabem, já estudaram sobre a flecha do tempo? Ou não? Esses livros que tem aí, esses livros que aparecem de best-sellers de física, o tempo, contra o tempo, a favor do tempo, viva o tempo, não sei o que, o tempo. Tem uns montes aí desses físicos americanos por pagar a grana, né? E eles têm capítulos sobre a flecha do tempo. Bons capítulos, você pode ver. A flecha do tempo quer dizer, o tempo só tem uma direção. Qual é a direção? Passado para o futuro. Então, o Roberto, que tem 26 anos, não consegue nunca mais fazer 25. Só pode fazer? Por quê? Por causa da flecha do tempo. Entendeu? A flecha do tempo é a responsável pelo nascimento da termodinâmica. Fala, Dudu. Eu queria te perguntar desse livro do Calvin Hayek, titulado A Flecha do Céu. Então, é isso que eu quero te ler. Eu não quero dar uma aula de flecha do tempo, sabe por quê? Eu tenho um netinho gazinho, ele tem 9 anos, e ele dá uma aulinha sobre flecha do tempo ainda. Vocês vão ler a aula de flecha do tempo, flecha do tempo, para a gente poder falar, sem eu ter que perder tempo de explicar a flecha do tempo, porque é a coisa mais fácil do mundo. A flecha do tempo vai do passado para o futuro. E isso vai permitir o surgimento da ideia de entropia. Entropia. É através da flecha do tempo que surge a ideia de entropia. Viu? A entropia afirma que há mais diferença no passado que no futuro. Isso é a entropia afirma. Ou seja, indo do passado para o futuro, o que o tempo vai perdendo? Diferença. Vai tornando-se igual, unitário, vai se unificando. Vai se unificando a tal ponto que esse universo vai ter uma morte térmica. Vou aconselhar um livro muito interessante do Asimov, chamado Escolhas Catástrofe. Vocês não viram esse livro. Tem um meu, vocês vão gostar muito. Uma das catástrofes necessárias é orientada pela flecha do tempo, que é a morte térmica e a entropia. Então a entropia afirma o quê? Que a passagem do passado para o futuro
é a diminuição da complexidade. Entendido isso? Não, diminuição da complexidade. Mas quando você olha o ser vivo, ele é exatamente o contrário. O ser vivo é aquele que aumenta de complexidade indo do passado para o futuro. Então o ser vivo viria trazer um problema para os princípios da termodinâmica. Mas é que o ser vivo introduz a neg-entropia. Neg-N-E-G. Logo para juntar com entropia tem que ter um U, né? Não tem jeito, né? Neg quer dizer negar, negar. Como se diz neg-negócio? Negócio quer dizer negar o ócio, né? Neg-entropia é que a vida introduz alguma coisa rompendo com a entropia. Inicialmente, os físicos que trabalhavam com a entropia acharam que a vida estaria destruindo o conceito de entropia. Mais tarde eles viram que não. Não destrói. A neg-entropia permite ainda o conceito de entropia. O que eu peço a vocês é uma leiturazinha sobre flecha do tempo e sobre entropia para me ajudar. Viu? Esse livro que o Lula citou aí, é só procurar aí na biblioteca, essas livrarias mais comuns, né? Vocês vão encontrar 1000 livros sobre isso, esse do Asimov, para entender a entropia e entender a flecha do tempo. Né? Muito bem. A flecha do tempo estabelece que o tempo vai do passado para o futuro. Em Deleuze, a flecha do tempo chama-se bom senso. Senso, no Visconti, em português, traduz por sentimento. Né? O senso é sentimento, mas bom senso em Deleuze é bom sentido. Sentido no sentido de bom caminho. Bom senso. Tá certo? Então, na hora que você está no regime do orgânico, a razão está governada pelo bom senso. Bom senso. Preste atenção no que eu vou dizer então. O bom senso, veja se eu posso dizer isso, é produto da primeira síntese do tempo? Ou não? É isso? É. O bom senso é produto da primeira síntese do tempo. Vai haver, não vou contar sobre isso, uma segunda síntese do tempo. Na segunda síntese do tempo, o passado torna-se a dimensão do tempo predominante, como na primeira síntese é o presente. Na segunda é o passado. E o presente e o futuro, na segunda síntese, são dimensões do passado. Certo? No momento que você passa para a segunda síntese, você sai do bom senso e entra no paradoxo. Ou seja, preste atenção no que eu vou dizer. Se você chegar para um filósofo ou para um cientista chamado Clássico e disser a ele, e o paradoxo, meu caro? Ele dirá, expulse isso da sua vida. Você diz, muito bem, por causa de quê? Ele não saberá responder. É por causa do fato de que o paradoxo não pode subsistir na primeira síntese do tempo. É preciso que você saia da primeira síntese do tempo para entrar no paradoxo. Na primeira síntese do tempo, o paradoxo é o pior dos bandidos. Chama-se o horror da razão. É o horror da razão. A razão quer se livrar dele de qualquer maneira, porque a razão torna-se sinônimo de bom senso. Razão e bom senso é a mesma coisa. É literalmente a mesma coisa. Razão e bom senso. A razão é a rainha da primeira síntese. É o bom senso. Então, quando você vai para a segunda síntese, quem é que vai entrar em decadência? A razão. E quem vai se elevar é o paradoxo. Então, na segunda síntese do tempo, o paradoxo é a paixão do pensamento.
Vocês entenderam bem? Você, sempre que você estiver na primeira síntese, você tem um domínio do bom senso, o domínio da razão. Então vamos fazer agora uma pequena experiência. O Kierkegaard, supostamente, trabalha com o absurdo nas relações Abraão-Deus. Questão: o Kierkegaard está a favor ou está saindo da primeira síntese? Saindo. Por causa de quê? Porque o absurdo é exatamente aquilo que é contra a razão. Contrário à razão. Entenderam? Então nós temos que ter agora uma coisa efetiva no nosso pensamento. A primeira síntese do tempo introduz o bom senso e a razão como sinônimo. Tá certo? Por isso que as pessoas na rua pedem a nós o quê? Bom senso. Bom senso é coisa orgânica. É coisa do homem. Ter bom senso. Ficou bem isso aqui? Nós não podemos esquecer disso. Daqui é para ter memória disso, viu? A razão e o bom senso. Na segunda síntese do tempo, eu disse para vocês, é o instrumento que nós vamos ter, nós abandonamos o bom senso. Abandonamos a razão. E vamos fazer um plongé no paradoxo. Entrar no paradoxo. Mergulhar no paradoxo. É um mergulho direto no paradoxo. Certo? Eu vou mostrar para vocês o que é o paradoxo. O que é o paradoxo? Vejam bem. Quando nós estamos na primeira síntese do tempo, o passado, o presente, sucede ao passado? Sucede. E o futuro? Isso, se for dito na primeira síntese do tempo, você vai para escudo muito leve. Olha lá, aquele babaca ali diz que o passado e o presente são simultâneos, dá tapa na cara dele. Ninguém vai entender isso. Mas na segunda síntese do tempo, o passado e o presente são simultâneos. Então, o Bergson, que é um pensador da segunda síntese do tempo, para ele, passado e presente são simultâneos. O que é passado e presente simultâneos? Para exemplo e penetração no que eu estou dizendo. Existe uma prática que todos nós, acredito, já passamos por ela. Chama-se o déjà vu. Você sabe o que é déjà vu? Você encontra algum caso que você acha que já viu aquilo. Chama-se paramnésia. Ou seja, o déjà vu ou a paramnésia é quando você apreende um mesmo acontecimento pela percepção e pela memória. Vocês estão entendendo? O mesmo acontecimento pela percepção e pela memória. Logo, para o Bergson, o presente nunca aparece isolado. O presente pressupõe o passado. É o que se chama imagem mútua, ou imagem coalescente. Presente e passado sempre juntos. Sempre juntos. Como é que está a volta? Está meio barra, tá vendo? Eu tenho uma dúvida, porque a segunda e terceira síntese do tempo, elas são ativas. São? Ativas? Não, passivas não. Todas três são passivas? Passiva? Não, passiva. As duas eram ativas. Não. Não via o caráter você tinha que ter me dito isso. Não é passivo. Quando você tiver... Olha, eu prefiro que vocês falem comigo, não quando vocês estiverem em dúvida, mas sim quando vocês tiverem certezas. As certezas é que são complicadoras. Todas as síntese são passivas. A segunda síntese chama síntese passiva da memória. A primeira é síntese passiva do ato, a segunda é síntese passiva da memória. Então, nessa segunda síntese, é que vai aparecer a imagem mútua. O que é a imagem mútua? Percepção. Da memória, né? Passado e presente coalescente. Usa esse nome. O Deleuze dá uma orientação para nós. Vocês que vão ver isso, vão sofrer. Lembra-se daquele filme lindíssimo do Hitchcock, que é Aqui Nova, que morre 2 vezes? É muita coragem, mas Aqui Nova 2 vezes. Um corpo de carne português. Diz o Deleuze que nesse filme é nítido a imagem mútua. Sei lá,
Vamos ver. Vamos ver se vou aplicar. Hitchcock, que Nova, que James Stewart. Acho que eu também trabalhei isso. Normal, porque é uma coisa, né? De uma ignorância como atriz, correspondente à Farley Granger e Raymond Berger. Uma coisa horrorosa. Mas o Hitchcock você vai conseguir, né? As louras, ele gostava muito das louras. O Hitchcock, né? Ah, chegaram a loura, né? Bom, então, na segunda síntese do tempo, nós estaríamos no cristal, no cristalino. Na primeira no orgânico, na segunda no cristalino. Certo? Esse cristalino vai nos dar um trabalho, isso vai nos dar um trabalho incrível, porque é exatamente o cristalino o fundamento da obra do Visconti. Porque o Visconti não trabalha no tempo orgânico. Esse tempo orgânico, ele tem um Deus. O Deus do tempo orgânico chama-se Cronos. Do cristalino, Aion. Puxa, deu uma cansadinha, viu? Deu uma pizza. Mas agora eu estou com medo disso aqui. Acabou. Vai ser apresentada pelo Deleuze no terceiro capítulo do Verbo Solístico. Tem espanhol, né? Vocês têm que procurar esse texto. Ali com o Chico vocês encontram esse texto. Ricardo, muito prático. Qual que você tem para a primeira síntese o tempo orgânico, para a segunda o cristalino e para a terceira? A terceira síntese é o domínio do futuro e o presente e o passado se tornam dimensões do futuro. Na terceira síntese, o caminho que eu vou organizar, ainda está cedo, vai ser um caminhar para Proust, para compreender a terceira síntese, no temps retrouvé. Por isso é que eu digo a esse menino Dudu, que vai fazer uma conferência sobre o Visconti, que não se entende o Visconti se não se entender o tempo reencontrado, que se traduz? Redescoberto, né? O tempo redescoberto, não se entende. Então, na terceira síntese, a terceira síntese é uma coisa assustadora, é onde vai aparecer uma grande diferença entre Proust e Bergson, porque a questão do Proust é a terceira síntese, o Bergson é a segunda. Isso é a terceira síntese, é entrada na terceira síntese. Eu posso dizer, se a primeira é o hábito, se a segunda é a memória, a terceira é o pensamento. Eu não posso falar muito dessa terceira síntese, mas já está começando a surgir, para vocês entenderem. É nessa terceira síntese que vão aparecer duas incríveis figuras, magníficas figuras, uma do Freud chamada Instinto de Morte e outra do Nietzsche chamada Eterno Retorno, como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Na segunda síntese? Na terceira. Porque a terceira síntese olha só, a primeira repetição eu chamei de quê? Física. E a segunda? Orgânica. A segunda eu chamei de psíquica. A segunda repetição é psíquica. É exatamente essa repetição que vai aparecer na imagem mútua. Certo? Agora, a terceira repetição que é ontológica. É essa que é a prussiana. Eu acho que essa indicação é muito boa para a gente na frente. Muito boa para a gente fazer as compreensões na frente. Porque instinto de morte que mais que o Ronaldo, né? Não, mais que o Ronaldo aqui para Roseli, para Vera, Gisele, Flávio, que nem a outra Vera, ok? Na segunda síntese, o domínio da segunda síntese é Eros, é o erótico, que eu vou explicar a vocês por quê. Logo na segunda síntese, há o domínio do princípio do prazer. Na terceira síntese, é o instinto de morte. Então vocês vão ver que o princípio do prazer rege o psiquismo e o instinto de morte é do transcendental. Ficou difícil, né? Ficou, né? Ficou grego, né? O importante aqui é vocês saberem que o princípio do prazer
é alguma coisa da ordem psiquismo. Enquanto que o instinto de morte é do transcendental, segundo o modelo deleuziano, e o transcendental está fora do consciência. Então, no caso do Proust, ele está associado ao instinto de morte. É o instinto de morte. Aliás, o Proust diz isso na obra dele. Ele diz que a obra de arte nos faz esquecer da morte. Ele diz isso. Está bem aqui? Ou não, hein? Ficou muito ruim esse negócio do instinto de morte? Vocês têm uma diferença de repetição, um capítulo sobre isso. Distinguir o princípio de morte o princípio do prazer do instinto de morte. Mas eu não estou dando aula sobre o princípio do prazer. Eu vou dar aula sobre isso. Não estou dando aula sobre isso, estou dando citações. Vocês têm que começar a entender a distinção entre uma aula e um exemplo. Eu não estou dando aula sobre o instinto de morte. Se eu for dar aula sobre o instinto de morte, é uma aula inteira. Que é um exemplo, porque foi postado um pouco pela Sônia. Porque a Sônia puxou até o terceiro síntese, então introduziu o instinto de morte e o eterno retorno, né? Como grandes figuras da terceira síntese. Bom, a primeira síntese do tempo produz o presente vivo. O que é o presente vivo? É muito fácil. É o passado e o futuro como dimensões do presente. O passado no presente vivo chama-se retenção. Vamos marcar isso. E o futuro chama-se propensão. Na verdade, isso daqui está reproduzindo Santo Agostinho. Está reproduzindo Santo Agostinho no sentido de que nós teríamos, nesse presente vivo, nós teríamos 3 presentes. O presente do passado, o presente e o presente do futuro. Acredito que na próxima aula, já insisti muito nisso, nós vamos tentar no Mariambá dar conta desses 3 presentes aqui. Vamos tentar isso. Existe um livro em espanhol, se não me engano, que é o resumo do Mariambá, não tem? Ou não? Eu tenho esse livro? Tem esse livro? Não estou falando de Mariambá. Não, como é que é fantástico? Não, é próprio. O filme. O filme. Porque esse filme não existe em vídeo. Existe vídeo, mas Não existe. E nós vamos ter que entrar nesse presente vivo, nós temos que penetrar nesse presente vivo. Eu vou penetrar nesse presente vivo, inclusive por uma forma que o Deleuze não cita aqui. Eu tenho um passado para lembrar em português. Eu vou entrar nesse presente vivo, a gente compreendeu o presente vivo, para distinguir o presente vivo do eu ativo. Eu acho que está ficando um pouco complicado, né? Eu já expliquei para vocês que a retenção e a propensão seriam alguma coisa diferente da reflexão. Vamos ver o que é isso. Vamos ver o que é isso. Fica já estamos jogando no chão, sabe? Tanta coisa, né? Vamos ver o que é reflexão. Vamos agora analisar uma coisa que eu quero que você, a fim de aula, eu sei que vocês já estão cansados, também estou, mas nós vamos analisar agora um elemento absolutamente importante. Qual é? Reflexão. Nós vamos comparar a reflexão à contemplação, mas não a contemplação animista. Nós vamos comparar a reflexão à contemplação antropológica. Vamos ver o que é isso. 2 autores, 2 leitores de Platão, Heidegger e Festigier. Quem conhece Festigier? Pessoal de filosofia, Orlando? Não é o nome do livro? Contemplação e Vida Contemplativa. O Festigier vai mostrar que na Grécia existiriam 3 tipos de contemplação. Não são contemplações animistas, são contemplações humanas, antropológicas não de humanas. É uma contemplação chamada científica, uma contemplação chamada religiosa
e uma contemplação chamada propriamente filosófica. A contemplação científica é uma prática exercida, nós vamos crescer nisso, hein? Vocês gravem isso, nós vamos crescer esse tipo de aula. A contemplação, qual que eu falei, científica, vocês vão encontrar nos pré-socráticos. É contemplação do céu. Não tem aquela frase famosa do Tales de Mileto, que a escrava... De onde era essa escrava aí? Crácia, a escrava da Crácia, diz para ele. O Tales de Mileto estava olhando para o céu e meteu o pé na poça d'água. Quer dizer, ele contemplava o céu. A contemplação do céu permitiu a ele fazer previsão de eclipse. Então a contemplação, a primeira contemplação é chamada de contemplação científica. Você contempla o céu, observa o movimento dos astros e faz previsões. A segunda contemplação é a contemplação religiosa, é a contemplação de estatuárias. Você contempla as estátuas religiosas, certo? Isso Festigier vai nos explicar em 2 capítulos magníficos. 2 capítulos magníficos e esgotantes, ele explica essas duas questões que a gente vai retomar, tá certo? Mas agora eu abandono o Festigier e vou usar o Heidegger. O Heidegger diz que na Grécia não há sujeito. Preste atenção, na Grécia não há sujeito, porque ele vai usar uma categoria grega chamada eidos, E-I-D-O-S, plural, eide, E-I-D-E, oiseide, ou eidos, que é sinônimo de ideia. Então ele vai dizer que o eidos, ou a ideia, é um aspecto das coisas. E as coisas nos enviam os seus aspectos. Então, nós apreendemos o mundo, apreendemos os eide das coisas. Está claro? Que são os aspectos, em alemão, eu me esqueci, Auserfen, certo? Agora, o Platão vai introduzir o eidos, ou a ideia, propriamente filosófica, que é o eidos, ou a ideia inteligível, que não é mais apreendida pelo olho do corpo, mas é apreendida pelo olho da razão. Como é o nome disso? Olhar noético. Marca esse nome. Olhar noético seria a contemplação propriamente filosófica. O que o olhar noético contempla? O que implica em dizer que em Platão as ideias estão fora da razão. Elas não estão dentro da razão, estão fora. Por isso o processo chamado contemplação. As ideias são transcendentes. Essa noção de transcendência das ideias nós vamos ter que retornar, porque o conceito de transcendência na filosofia não se aproxima do conceito de transcendência mágico-religioso do mundo oriental. Isso eu vou ter que retomar com vocês para explicar que a criação da filosofia é a transcendência na imanência. Mas acontece que essa transcendência vai envenenar toda a filosofia. Então a contemplação aparece para o Deleuze como o primeiro grande envenenador da filosofia. Essa contemplação filosófica, como eu acabei de explicar. Agora, quando nós chegarmos no século XVIII e no século XIX, é só vocês lerem Kant, o que vai acontecer é que a ideia em Platão estava dentro ou fora da razão? Fora. Nos alemães, a ideia vai para dentro da razão. Então a razão não contempla, reflete. Isso é que é a reflexão. Está bem claro? Então, para o Deleuze, os dois grandes envenenadores da filosofia seriam a contemplação e a reflexão. Entendeu? Por isso, ele vai dizer aqui que a contração não é uma reflexão. Não é uma reflexão. Propriamente falando, ela forma uma síntese do tempo. Uma sucessão de instantes não faz o tempo, ela também o desfaz. Nele ela somente marca o ponto de nascimento sempre abortado. O tempo só se constitui na síntese originária
que incide sobre a repetição dos instantes. Esta síntese contrai uns nos outros instantes sucessivos e independentes, constituindo o presente vivo. É nesse presente que o tempo se desenrola. Agora eu vou falar uma coisa e vou terminar a aula, porque eu já não aguento mais. Ele disse aqui, na síntese, o tempo se desenrola. Vocês ouviram o que eu falei? Na síntese, o tempo desenrola. Se na síntese o tempo se desenrola, antes da síntese o tempo estava enrolado. E o tempo enrolado é sinônimo de tempo complicado. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando o tempo está enrolado, o passado, o presente e o futuro estão misturados. Estão misturados. Ou seja, o tempo enrolado é sinônimo de eternidade. Entenderam? Hein, Ronaldo? Ficou difícil. Então está surgindo aqui um conceito de eternidade inteiramente diferente do modelo de eternidade religioso. Porque a eternidade, para os neoplatônicos, é a complicação. Ou seja, as dimensões do tempo estando complicadas. Quando é que nós temos, nós os humanos, temos o tempo complicado? Quando temos o tempo enrolado. No sono. Aonde? No sono? No sono. No sono, nós mergulhamos na eternidade. O tempo se complica. Por isso que o Humphrey Bogart, quando levava uma coronhada na cabeça, perguntava, onde estou? Na hora que acordava. Onde estou? Pergunta justa. Porque quando ele acordava, ele queria descomplicar ou desenrolar o tempo. Mas o tempo vinha todo enrolado. É de uma beleza isso, né? De uma beleza excepcional. Então, os neoplatônicos, eles pensaram a eternidade em termos de complicácio. Viu? Isso que é a eternidade para ele. Complicácio igual? A tempo enrolado. Tempo enrolado. Que beleza. O tempo espesso é a mesma coisa, não é isso? Espesso? Olha, eu nunca ouvi esse conceito aí. Mas vamos usar com sua homenagem. Tempo espesso. Roberto acabou de fundar agora. Vamos usar. Tá? Então, a noção de tempo puro, é isso que dificulta às vezes muito a cabeça da gente. Tempo puro é sinônimo de eternidade. Me dá um pouco de tempo puro, por favor. Isso é o Proust. Ele não pedia só Madeleine, não, pedia tempo puro também. Esse tempo puro é a complicação. Então nasceu para vocês um conceito novo nessa aula, que é o conceito de complicação. E agora o conceito de complicação está como sinônimo de tempo enrolado. Tempo enrolado. Esse conceito é um conceito medieval, vai ser poderosíssimo nos neoplatônicos do 16, Soares, sobretudo. Há um livro excepcional de um tal de Jean Ricardi sobre isso, mas ele vai ser retomado por Spinoza, e Spinoza vai ser o príncipe desse conceito. Príncipe desse conceito, de complicação. Então a complicação vai gerar outros dois conceitos, explicácio e implicácio, que será na próxima aula, que eu já não aguento mais. Acho que foi muito bem, né? Nós corremos muito bem essa aula. Eu posso dizer para vocês que no interior, no mistério dessa aula, houve fórmulas que cruzou muitos enunciados. Atenção! Quando você lê a lógica do sentido e lê, por exemplo, Lewis Carroll, o Lewis Carroll, acho que é ele, não tenho bem certeza, mas acho que é ele, fundou um conceito que se chama palavra balize. E esse conceito de palavra balize eu quis usar no Conquistador. Eu quis utilizar no Conquistador, porque no Conquistador tinha uma balize que carregava o gato, né, uma coisa assim. Eu quis introduzir aquele conceito de palavra balize para trabalhar no Conquistador e no final das contas não deu certo. A palavra balize é alguma coisa que não pode existir na primeira síntese do tempo. Porque a palavra balize é paradoxal.
São dois sentidos ao mesmo tempo. Por exemplo, fumioso é uma palavra valise. Fumante furioso. Você junta duas palavras com dois sentidos diferentes, um sentido puxa para um lado, um sentido puxa para o outro, funda a palavra valise. Por que eu estou falando em palavra valise? Se tem complicado, na fórmula. Na fórmula não é a palavra valise, o que mesmo? O que você lembra? Na fórmula vai surgir o que se Deleuze vai chamar, não me lembro agora. Não vou entrar não vou pegar, vou dizer um nome falso, viu? Uma enunciação valise. A fórmula vai trazer alguma coisa que quando a gente ouve a fórmula, a gente tem a impressão que está diante de alguma coisa agramatical. Está diante de alguma coisa que não pertence à língua. Entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte. Determinados autores, poetas, lógicos, entre eles o Lewis Carroll, entre eles um poeta chamado Cavendish, entre eles outros poetas, eles trabalharam o tempo inteiro com versos que parecem extraditar-se da língua standard. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, se eu chego para vocês e digo assim, o Alfregésio Ataíde morreu. Mas que pena, não era tão bonzinho, dirigia tão bem a Academia Brasileira de Letras, anos, não é apenas o Alfregésio Ataíde ter morrido. Mas nós continuamos ou não dentro do bom senso? Era um pouco desconfiado, o homem viveu muito, ele disse que tinha 93 anos, acho que ele era gatão, ele tinha 110. Aliás, dizem isso, né? Que ele não tinha 93, mas ele tinha 110. Agora, quando vocês ouvem um enunciado do tipo, Deus morreu, não dá uma pequena complicação? Ou seja, até ele morreu assim, Deus morreu? Então é essa. Deus morreu é uma fórmula. A fórmula parece nos retirar, pelo menos isso é muito claro, do bom senso. Ela choca a língua standard. Choca, ela fere a língua standard. Deus morreu? Vai dizer isso ali no Sachs ali. Não é uma cascuta o tempo todo. Ela fere a língua standard. Eu usando a expressão do Dudu, se ela fere a língua standard, a fórmula, ela é um rio subterrâneo. É um aqueronte. É um rio do inferno, passando por debaixo da cidade. Isso é fórmula. Entenderam? Então é essa fórmula um meio de você explodir o domínio que a língua standard faz sobre as nossas vidas. O que corre nesse rio pensamento, né? Só corre pensamento. Mas pensamento, né, do inferno, porque o pensamento da galera, ele é meio infernal, né? Eu não sei quem foi que me disse hoje. Quem foi que me disse hoje? Nem? Não, quem foi ontem que me falaram? Os demônios batendo. Foi demais. Aí chega com beleza para pensar em entrar demônio na tua cabeça, porque o rio aqueronte começa a ser liberado. A fórmula, então, ela passa por debaixo da língua. Vocês já sabem bem que é a língua standard. A língua standard é que nós. Né? Por que eu usei a Alfregésio de Ataíde? Porque a Academia Brasileira de Letras, como a Academia Portuguesa de Letras, a Academia Francesa de Letras, é a diretora e a gerente da língua standard. A língua standard. Então, se a fórmula é o aqueronte, está passando por debaixo da língua standard, a impressão que nós temos de imediato é que a fórmula é agramatical, porque a língua standard é gramática. Entenderam? Tá certo? Mas acontece que a fórmula não é gramatical. Ela apenas dá a impressão. A impressão. Eu não sei se foi bem isso aqui que eu estou falando para vocês. Não? Não, Café, acho que não foi bem não, né? Não, tudo bem. Você falou que tudo levaria a crer que ela seria agramatical, mas não O importante é que, com a fórmula, nós começamos a sair da língua standard. O Deleuze vai dizer lindamente, começamos a ser estrangeiros na nossa própria língua.
Que coisa linda, né? Ser estrangeiro na própria língua, atenção, porque isso eu digo emocionado, muito emocionado mesmo, é a essência da literatura. A essência da literatura é essa: ser estrangeiro na própria língua. E você consegue isso pela fórmula. Emocionado ou não, acabou a aula, não tem mais força nada. Pode me perguntar, né, eu respondo, porque nós temos esse plano nosso aqui de fim de aula, haver questões. Vocês podem fazer as questões que quiserem. Margot, você tem trabalho a realizar, né, Margot? Para poder realizar seu trabalho. Dá licença só um instantinho. Eu já avisei para vocês que vai haver uma série de conferências de alunos meus, certo? Aqui nessa aula tem o Sérgio, o Elton, o Dudu, a Margot, o Chico, a Silvia, o Cícero não quis, ainda vou insistir com o Cícero, tá? Então, quando eles forem fazer a conferência, vai sair um programa em que aparece o título da conferência, o tipo da conferência, o autor da conferência, um resumo da conferência e uma bibliografia sumária. Quer dizer, é altíssimo rigor. Isso você não encontra nem na Europa, vai ser isso aqui. Altíssimo rigor. E vocês vão ter uma alegria muito grande, vocês todos vão ter, que vocês vão ter muita facilidade em entender o resumo. Vocês vão ver que vocês vão compreender o que é que vai se processar ali. Então, cada um desses alunos que for fazer a conferência, ele tem que ter encontros comigo, né? É isso que vai acontecer. Então, eu estou falando isso só para avisar que sexta-feira vai ter uma reunião. Luiz Manuel, que tinha que estar aqui no Luiz Manuel, cada dia não tem ninguém, né? Tinha que estar aqui para avisar isso, ele não veio, não sei por quê. Não consigo compreender. Eu não sei que vocês procurem, né? Viu? Telefonarem para mim amanhã, para entrarem, para verem como é que vai ser essa reunião. Então, estou aberto a pergunta, viu? Eu queria te perguntar, quando você falou lá do simples e passivo do ar, que você falava do espírito como essa superfície capaz de compreender. Isso. E aí você veio reconhecendo que aí tinha uma dificuldade e colocou a superfície como uma superfície nervosa. Isso. Mas a noção que a gente tem do sistema nervoso é uma noção orgânica. E aí está a dificuldade. A dificuldade está aí. A dificuldade está aí. Como? Eu não tinha